Boa noite a todos. Hoje a prece inicial será com o Gabriel Furtado Tisca. Não vem, Gabriel, fazer a invocação a Jesus. Invocação a Jesus. Jesus, Senhor e Mestre, que dirige o movimento de espiritualização que se opera no mundo todo, tendo em vossas vistas voltadas sobre todos aqueles que imploram nossa assistência, e fluir para que os mensageiros de Deus, e com especialidade a pleia que constitui o Espírito de verdade, o Espírito Consolador, oriente nós no caminho do bem e nos proporcione alívio nos sofrimentos e consolação em nossas aflições, que Ele seja para nós um arrimo, um amparo e nos defenda de todo o mal. Senhor, protegei aqueles que desejarem se iniciar na vossa doutrina. Dai a luz e entendimento para a boa compreensão da vossa palavra. Que a vossa paz seja sobre todos nós. Em nome de Deus e de Jesus está aberto sempre. E aberto. Isso. E aberto. Então é com muita satisfação que nós recebemos hoje na nossa casa espírita Gustavo Kiel. Ele é trabalhador das casas espíritas Vicente de Paulo, de Rio Negro, e também da casa espírita Allan Kardec de Mafra. Ele também dá assistência, para quem tiver dificuldade em todas as lives de todos os centros espíritas. Então, quem tiver dificuldade é só procurar o Gustavo, que ele vai atender, né, Gustavo? Então, Gustavo, que Deus o ilumine e abençoe na sua exposição desta noite. Obrigado. Uma boa noite a todos. Agradeço uma vez mais o convite dos dirigentes da casa para trazer uma exposição hoje aqui, uma pequena reflexão. Espero poder trabalhar com vocês hoje, discutir esse nosso conteúdo aqui. É um arranhão sobre a superfície desse conceito que a gente tem como religiosidade, sobre o que nos leva a ter uma religião. Isso é uma visão trabalhada dentro da nossa doutrina espírita, dentro dos conceitos baseados lá, codificados por Kardec, repassados pela espiritualidade maior. Então, para a gente começar, nós temos que falar sobre Deus. A primeira questão do Livro dos Espíritos é: o que é Deus? Não é o que é Deus, é que é Deus. A gente não tem como dimensionar, dizer o que. Não, o que é? Foi a primeira pergunta que Kardec abriu o Livro dos Espíritos. Os Espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ou seja, Ele tem tudo mais, tudo infinito. Infinita bondade, infinita inteligência, onipresença, onisciência, oniexistência, tudo único. Não lhe falta nada. Deus é a inteligência suprema e causa primária. Tudo inicia a partir dele. Quando a gente vê a partir dele, é a partir de suas leis. A gente pensa, tudo se inicia a partir de Deus. A gente imagina aquela cena, do catecismo lá, de pegar um barco lá, montar o homem. Não, a gente se originou a partir das leis de Deus. Deus criou as leis que regem a vida e o universo. E é através dessas leis que eles nos tocam. Quando a gente diz que nenhuma árvore, uma folha de uma árvore cai sem a consciência de Deus, não é que Deus foi lá e tocou na árvore e derrubou aquela folha. É porque são as leis de Deus que fazem aquela folha chegar no ponto em que ela vai cair. Então é dessa maneira que Deus sabe o que tudo acontece. O que devemos entender por infinito? O conceito infinito é uma coisa muito abstrata. Infinito quer dizer que não tem fim. Mas se não tem fim, teve um começo?
a espiritualidade responde. O que não tem começo nem fim. O desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Nós ainda não temos um conhecimento de Deus. Né? Se nós vermos a escala espiritual, nós ainda somos muito criança, vamos usar um termo assim, para entender a Deus, compreender a Deus. Quem vai compreender a Deus são os espíritos puros. Eles têm consciência e compreendem Deus. Nós não. Nós sabemos dele, nós temos a intuição da existência de Deus, que é o que a gente vai ver hoje. Né? Como é que funciona essa intuição? Como é que a gente prova que Deus existe? O livro dos Espíritos também trouxe essa questão. Que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? Como é que nós sabemos que Deus existe? A de que Deus existe. Nós temos esse sentimento inato em nós, né? Então nós podemos concluir que a espiritualidade responde que Deus existe. Pois, de onde eles veriam esse sentimento se não tivesse uma base? Se ele não tivesse um motivo de ser? É ainda uma consequência do princípio. Não há efeito sem causa. O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, um resultado de ideias adquiridas? Eu aprendi na escola. Quando eu era criança, eu que sou egresso da Igreja Católica, ia na catequese. Meu pai e minha mãe me ensinaram, quando criança, antes de ir para a catequese, ainda a existência de Deus. É por isso então que eu acredito em Deus, né? Aí vem a resposta espiritualidade. Se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens esse sentimento? Por que na época de Kardec, ainda não estava vendo alguns descobrimentos ainda, né? Pouco antes de Kardec ali, como é que, vamos pegar um exemplo bem, né? Como é que o europeu chegou aqui e o índio tinha seu Deus? Ele não tinha contato com ninguém, mas ele tinha religião. Porque nós temos esse sentimento inato. Se o sentimento da existência de um ser supremo fosse tão somente o produto de um ensino, não seria universal. Numa ilha remota, lá na Oceania, eles têm um Deus. E não existiria senão nos que houvessem podido receber esse ensino, conforme se dá nas noções científicas. Quando os europeus chegaram aqui, os índios já sabiam matemática também, né? Trigonometria, filosofia grega, tudo, né? Junto com o conceito religioso. Ou eles só tinham... Eu não estou dizendo aqui, pessoal, que eles eram cristãos. Acreditavam no Deus que nós acreditamos. Eu estou dizendo que eles tinham um sentimento da existência de um Deus. Ou seja, eles tinham esse princípio da religião. Para a gente falar sobre o espírito, dentro da nossa doutrina, sobre religiosidade dentro da nossa doutrina, nós temos que falar sobre a origem dos espíritos. Que definição se pode dar dos espíritos? Pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. Estamos aqui encarnados. Somos rodeados por espíritos. Dentro dos mais diversos mundos, existem espíritos que lá vivem, que lá habitam. Né? No próprio livro dos espíritos, eles falam, mas como é que pode? Se em tal lugar é muito mais gasoso que aqui, como é que podem existir espíritos lá? Se nós não tivéssemos consciência da existência dos peixes, acreditaríamos que alguém pode viver embaixo d'água? Nós não conseguimos. Se dentro do nosso planeta existe a possibilidade disso, por que não no espaço? Existir outros seres inteligentes, não necessariamente com a mesma forma que nós, né? Mas seres inteligentes também, menos materiais, como é o caso de Júpiter, que vai falar na Revista Espírita, que Júpiter é o planeta mais evoluído do nosso sistema solar, e lá eles são menos materiais do que nós.
espíritos tiveram um princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? Eles tiveram um princípio. Se eles não tivessem um princípio, como Deus, Deus não seria o Criador. Então primeiro existiu Deus e depois Deus criou os espíritos. Se não tivessem tido um princípio, seriam iguais a Deus. Quando ao inverso são criação sua, eles se acham submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade e é incontestável. Bom, se acham submetidos à sua vontade. Deus pega e diz assim, não, você vai acontecer isso, isso e aquilo. Ou a vontade de Deus se encontra em suas leis? Alguém consegue voar sem avião? Não. A vontade de Deus através da sua lei, da lei da gravitação. Ninguém consegue voar. Estamos submetidos à vontade de Deus. Ele criou essa lei e a gente respeita. A gente é obrigado a respeitar. Quando a gente evolui mais, a gente tem que poder volitar. Né? Transmitir através do pensamento. Mas dentro da nossa atual, na nossa atual faixa, estamos aqui presos ao sol. Não podemos voar. É a vontade de Deus. A criação dos espíritos é permanente ou só se deu na origem dos tempos? Existem alguns conceitos religiosos que dizem que os espíritos foram todos criados no início dos tempos e a cada pessoa que nasce é colocado um novo espírito. Deus tira do armazém e coloca no corpo. Esse é um conceito que existe na religião. Como Deus não cessa de criar, é permanente. Quer dizer, Deus jamais deixou de criar. Jesus falou, meu Pai nunca deixou de trabalhar. Ou seja, Deus nunca cessa de criar. Ele criou as leis e as leis criam tudo. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? O espírito homem com o espírito mulher se casam no plano espiritual e têm espiritinhos. Não, né? Deus os cria como a todas as outras criaturas pela sua vontade. Mas repito uma vez mais, a origem deles é um mistério. Esse mistério que a gente encontra, quando é citado aqui, é mais ou menos assim, não adianta a gente querer uma criança do prezinho, que acabou de entrar na escola, ensinar física quântica. Ela não vai entender. É um mistério para ela, como é que o carro anda, como é que a TV funciona. Nós entendemos esse conceito hoje adultos. Da mesma maneira, é um mistério a origem dos espíritos, porque nós ainda não temos consciência, ou não desenvolvemos a inteligência bastante para entender essa origem. Existem diversos caminhos, vertentes que a gente sabe, que a gente passa pelos reinos, até chegar no estado luminal, de espírito pensante, com livre-arbítrio. Agora vem um conceito interessante. A centelha de Deus. Lembra quando eu comentei lá no começo como é que os selvagens sabem da existência de Deus? Todo espírito encarnado ou desencarnado, na sua constituição, o seu âmago, o seu DNA, vamos dizer assim, na sua geração, contempla uma centelha, uma característica deixada pelo Criador, por aquele que nos criou. Deixou a estrutura do nosso espírito, querendo ou não, acreditando ou não. Toda obra tem uma assinatura do seu Criador. Se nós, meros humanos, pintamos um quadro e colocamos o nosso nome no rodapé do quadro, Deus não coloca o seu nome na gente, mas Ele põe uma pequena marca no momento que a gente trabalha. Se a gente olhar, tem pintor que não precisa assinar o nome, você conhece pela forma da pincelada, pela letra, pela forma de escrever. Como nós vemos, como é que é a questão dos textos mediúnicos. Você vê pela forma do que escrevia quando vivo, se segue o mesmo formato. Então mantém-se uma forma. Existe uma marca, que no caso aqui, nós vamos chamar de centelha, que o Criador deixa na gente no momento da criação. O que essa centelha provoca na gente? O que ela causa na gente? Ela causa essa tendência à transcendência, essa tendência a tentar explicar esse sentimento que nós temos.
uma tendência inata, inconsciente. Quando criança você já tem essa consciência, para a busca do significado da própria existência. Eu não encontro em mim a razão de mim mesmo. É aquele conceito filosófico. Quem sou? De onde vim? Para onde vou? É esse sentimento que nos leva a buscar algo maior. Por conta dessa tendência à transcendência, que se criaram os rituais, as adorações, as manifestações dos seus mais amplos aspectos, religiosos no caso, né? As religiões em si foram criadas para explicar esse sentimento. E não o que dizem que é o contrário, que criaram as religiões para moldar as pessoas, para, como é falado, né, se não me engano, é Nietzsche que diz que a religião é o ópio do povo, né? Que é o que molda. Não, nós temos esse sentimento, essa necessidade. Volto a dizer, se assim o fosse, como que os selvagens o têm? E não é um, é todas as tribos têm. Elas não nascem porque alguém apresentou uma ideia de controle, né? E ela foi aceita e assim se transformou em uma religião. E sim o contrário. Nós temos esse sentimento, essa centelha da existência de Deus, e nós criamos a religião para tentar explicar Deus. E assim a gente evolui o nosso conceito, né? Então o que é religião? Lá no dicionário nós vamos ter lá o substantivo feminino: crença na existência de um poder ou princípio superior, sobrenatural, da qual depende o destino do ser humano e ao qual se deve respeito e obediência. Postura intelectual e moral que resulta desta crença. Bom, a gente já viu que nós podemos até tentar desobedecer a Deus, a gente não vai conseguir igual. Nós podemos cometer equívocos, nos afastar da sua lei, né? Mas nós não podemos desobedecer ele, porque a lei continua. Ou alguém vive mais do que o tempo que deveria, ou alguém voa ou respira embaixo d'água sem o equipamento necessário. Não tem como. Ou nós obedecemos a Deus. Um outro conceito de religião vem do termo religare. O homem estava separado de Deus, e uma vez reconhecendo o seu pecado, precisava de algo que o ligasse novamente a Deus, que o religasse. Daí o termo religare, religião. Esse conceito de queda é o conceito católico. Tem o conceito judaico. Né? Por quê? Porque é o mito do paraíso perdido. Da queda de Adão e Eva, a expulsão do paraíso. Eles se afastaram de Deus pelo pecado original. Ou seja, receberam essa peste do pecado original e através da religião agora vão tentar chegar a Deus novamente. Isso é um conceito de algumas orientações religiosas. Judaico, católico, seguem essa que a gente conhece bem, né? Aqueles que são ingressos da Igreja Católica, mesmo quem não, também conhece. Para todas as religiões tem esse conceito de queda, esse conceito de religar-se a Deus, porque o ser se desligou de Deus, ele tem que se religar a Deus. Para o taoísmo, para o shintoísmo, para o budismo, para o hinduísmo, religião não é religar-se, reconectar-se. Por quê? Porque eles nunca se desligaram. Eles não acreditam nesse desligar-se de Deus e precisa se religar ao conceito de Deus. Então, para as religiões orientais, isso não existe. Esse desligamento de Deus. E para nós? Isso existe? O que vocês acham? Nós nos desligamos de Deus? Não. Para a doutrina espírita, o nosso conceito da doutrina não é uma religião, nossa doutrina não é uma religião, ela não tem dogmas, né? Nós não podemos dizer, inclusive no final a gente fecha lá com o texto do livro espírita, que não diz, nós não encontramos nenhum livro espírita, né, nas obras básicas, codificado por Kardec, fora do espiritismo não há salvação. Só há salvação dentro daquela maneira de seguir. Não existe isso.
né? Nós utilizamos a nossa doutrina como baliza para a nossa evolução moral, né? Lembrando, sempre é bom a gente lembrar, né? Primeiro conselho, amai-vos. Segundo, instruí-vos. As duas coisas que o Espiritismo traz. Questão 114 do Livro dos Espíritos. Progressão dos Espíritos. Os Espíritos são bons ou maus por natureza? Ou eles mesmos que se melhoram? Se nós não temos esse conceito de paraíso perdido, de queda, para se religar a Deus, nós podemos criar um conceito que são criados bons ou maus? Como é que os Espíritos são criados, pessoal? Simples e ignorantes. E isso, pessoal, faz toda a diferença. Por quê? Por que será que faz toda a diferença o conceito simples e ignorantes? Porque se nós pegarmos o sincretismo católico, o judaico-católico, o Espírito foi criado perfeito, com livre-arbítrio. Deus o criou perfeito. Só não o criou um anjo, mas o criou perfeito, com livre-arbítrio, com meios e maneiras de entender o que estava fazendo. E escolheu errar. Escolheu comer da maçã, escolheu cometer o pecado original. Então ele escolheu afastar-se de Deus. Da mesma maneira, no hinduísmo, Brahma cria, a gente comete um erro e cai na roda da reencarnação karmática para depois voltar para o seio de Brahma. E por aí vai. No budismo, mesmo conceito. Você comete um erro, você é separado, vai passar todas as reencarnações para poder voltar ao todo. Catolicismo, Adão e Eva cometeram o pecado original e até hoje estamos aqui, né, cumprindo para poder pagar aquele pecado original. E daí Jesus vem, sacrifica o cordeiro para acabar com o sacrifício. A gente conhece a questão que o sincretismo católico coloca. Simples e ignorante, pessoal, diz para nós que nós nunca caímos. Nós somos simples e ignorantes. Nós só fazemos uma coisa: avançamos em direção ao Pai. Evoluímos mais rápido ou mais devagar, de acordo com a nossa escolha. Mas não existe pecado. Não existe expiação de pecado. São os próprios espíritos que se melhoram, evoluem, de acordo com suas experiências, com o que aprendem. E se melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. A gente pode pegar um exemplo bem clássico para nós, bem pedagógico, né? Kardec, sendo pedagogo, também trabalhou bastante nesse tipo de conceito, na hora de coordenar as respostas. Começamos no prézinho, no maternal, e vamos aprendendo e passando de ano até passar aí mestrado, doutorado, pós-doutorado e por aí vai. Né? Entre os espíritos, alguns já foram criados maus e bons, no caso bons e outros maus? Novamente, não. Deus criou todos os espíritos, simples e ignorantes, isto é, sem saber, sem conhecimento. Ele vai tomar em um certo momento da sua existência consciência de livre-arbítrio. E aí ele vai começar a ter suas escolhas e então vai entrar na questão de lei de causa e efeito. Só então. A cada um deu uma missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade. Pessoal, quando eu disse, cada Deus deu uma missão, não é necessariamente assim, não, ó, você vai ser assim o resto da vida, Deus vai dar um papelzinho, ó, tá aqui tua ficha, você faz isso, tá? Tá aqui, não. Nossa missão é progredir. E dentro de todo, a gente vê dentro do planejamento reencarnatório e tudo mais o que acontece. Né? Os meios, as leis que Deus utiliza para nos auxiliar nesse desenvolvimento. Porque não podemos esquecer também que
Alguns espíritos evoluem mais rápido e outros mais devagar. Por quê? Porque escolhe. A gente escolhe ficar. A gente escolhe mais devagar. Ou a gente escolhe mais rápido. O espírito escolhe. Certo? Depende da gente, a velocidade. Então nós podemos dizer que religião é uma atitude para com o que é sagrado, para aquilo que é transcendente. Uma atitude ante o luminoso. Algo que nos toca a alma e nos faz transcender, ou seja, nos sentir bem. Então eu posso encontrar minha religião ajudando o próximo, sem nem entrar no tempo religioso. Porque aquele movimento de ajudar o próximo, de uma maneira ou de outra, me conecta a Deus. Através da centelha de Deus que eu tenho em mim, me conecta a Ele. Através do Centro Espírita, através da Igreja Evangélica, através da Igreja Católica, através do Templo de Umbanda, do Templo Shintoísta, Budista, por que não? Tem uma passagem muito interessante que eu vejo, que eu vi uma vez no Bhagavad Gita, que é um livro mais ou menos como se fossem os Evangelhos cristãos. O Bhagavad Gita é o que faz do hinduísmo. Onde Arjuna pergunta a Krishna: se em outro templo clamam por ti, tu atendes? E Krishna responde: sim, porque por mais que me chamem por outro nome, é a mim que buscam. Deus é um só, não importa o nome que nós damos para Ele. Allah, Brahma, Krishna, como a gente quiser chamar, Deus é um só. Luminoso, no caso, influenciado e inspirado pelas qualidades transcendentais da divindade, ou seja, você abraçar um parente, um ente querido, uma pessoa que você gosta, você se sente bem, você se conecta com Deus, você tem um momento luminoso. No livro Caminho da Luz, psicografia, livro de Emmanuel, psicografia de Chico, ele tem uma passagem muito interessante, que é sobre a questão da origem das religiões. Aí você vai dizer: mas você falou um monte de religiões aí e tal, né? E falou que não tem diferença, são só nomes diferentes de Deus. Aí você vai ver, nós sabemos que é o divino arquiteto do planeta, né? Jesus. Ele projetou desde o início, desde a origem, através das leis de Deus, a criação do nosso planeta. Né? As primeiras organizações religiosas da Terra tiveram sua origem entre os povos primitivos do Oriente, aos quais Jesus enviava periodicamente seus mensageiros e missionários. Ou seja, Jesus nos envia, vamos dizer assim, pedreiros para criar o caminho por onde Ele trilharia depois. Na verdade, a gênese de todas as religiões, a origem de todas as religiões da humanidade tem suas origens no coração de Jesus, Augusto Misericordioso, no caso, cuja ascendência na direção do orbe terrestre não pode ser ignorada. No Manava Dharma, encontramos a lição do Cristo. Na China, encontramos Forri, Lao Tse, Confúcio, todas as crenças do Tibete, Buda, no Pentateuco de Moisés, no Alcorão de Maomé. Cada raça recebeu seus instrutores, como se fossem eles mesmos reencarnações sucessivas de Jesus. Mas não eram, eles eram emissários de Jesus. Eles eram emissários de Jesus. Eles vinham para trazer a palavra, eles vinham preparar o caminho. É por isso que todos os livros e tradições religiosas da antiguidade guardam entre si a mais estreita unidade substancial. Todas se referem a Deus impersonificável e no tradicionalismo de todas palpita a visão sublimada do Cristo, esperado em todos os pontos do globo. É claro que vieram e trabalharam de acordo com seus povos. De acordo com aquele povo que eles estavam ali para trabalhar, de acordo com a cultura que eles tinham. Mas tudo galgando um caminho para chegar ao que a gente tem hoje. Sacerdotes de todas as religiões do passado supuseram, nos seus mestres e nos seus mais altos iniciados, a personalidade do Senhor.
Mas temos de convir que Jesus foi inconfundível. A palavra de Jesus quando veio, quando Jesus encarnou, foi como aquele meteoro que destruiu os dinossauros. Só que pensa em vez de ser uma onda de choque, uma onda de amor. Ele mudou a psicosfera do planeta no momento em que ele encarnou devido à energia que ele emanava. Foi um ponto de inflexão, tanto que o tempo conta-se zero nele e volta a contar dali para frente. Eu acredito que não seja por acaso. Né? Tanto que o próprio Gandhi fala, né, que se todos os livros religiosos do mundo fossem queimados e ficasse apenas o Sermão da Montanha, nada se perderia. Enquanto alguns deles foram ditadores de consciências. Esse ponto é interessante a gente ver que lá no livro, que é o Espiritismo, é falado: espíritos superiores não violam consciências. Não podemos obrigar isso ou aquilo para as pessoas. As pessoas têm seu movimento de desenvolvimento para isso ou para aquilo. Para deixar ou não de fazer alguma coisa, as pessoas têm seu momento de consciência. Certo? Na antiguidade, eles forçavam as coisas. Se a gente olhar, né, o Deus de Moisés, Jeová, né, como é tratado no Velho Testamento, não era muito bonzinho. Né? Ele queimava a cidade, ele matava primogênitos, ele fazia um monte de coisas. Nós conhecemos Deus como a gente conhece hoje através do ensinamento de Jesus. Alguém acredita que Deus fez isso? Não. Foi um modo de entendimento que tinha na época. Eles usavam aquela força porque era um povo belicoso. Eles não eram evoluídos. Então precisavam ter aquele tipo de postura. Justifica-se? Eu não gosto. Mas talvez eu vivesse lá junto com eles também. Né? Se fosse uma questão que tentava forçar. Não sei. Hoje, não se forçam consciências. Enérgicos e velozes no sentido de manter e fomentar a fé. Forçavam mesmo, como eu comentei. Jesus assinala a sua passagem pela terra com o selo constante da mais augusta caridade e do mais abnegado amor. Jesus falava de maneira que todos entendessem. Por isso que a gente diz, espíritos superiores, e não existe espírito mais superior que Jesus, não violam consciências. Suas parábolas e advertências estão impregnadas do perfume das verdades eternas e gloriosas. A manjedoura e o carvalho são lições maravilhosas e seus exemplos constituem um roteiro de grandiosas finalidades no aperfeiçoamento da vida terrestre. Tudo na encarnação de Jesus foi uma lição. E a principal é o amor. Jesus nunca pegou ninguém pela mão e disse: vem cá que você vai escutar o que eu vou falar agora, senão você vai para o inferno. Ele nunca disse isso. Ou trocando para a nossa situação, São Sérgio Brau, nunca aconteceu isso. As pessoas incapazes de compreendê-lo podem alegar que suas fórmulas verbais eram antigas e conhecidas, mas ninguém poderá contestar que sua exemplificação foi única, até agora na face da terra. Ou seja, como ele já tinha enviado os seus arautos para começar a esquadrinhar o conhecimento, é claro que ele repetia o que ele falava, mas a maneira como ele falava, ninguém falou. Então, no livro Caminho da Luz, esses trechos, né, eu só pensei algumas pílulas, alguns pedacinhos dos trechos, né, sobre isso. Com tudo isso, a gente pode entender, quanto às religiões, que elas seguem todas um princípio fundamental. Vamos ver lá? Todas as religiões do mundo, em todas as culturas, em todas as épocas, partiram pontos em comum. O que é chamado de filosofia perene. É perene ou universal. Exatamente por estar presente em todas as crenças. Na Índia, no México, no Japão, né? Na Mesopotâmia estava, no Antigo Egito, no Tibete, na Grécia. Todos esses lugares trabalhavam essa questão perene. Sempre tinha um cerne a religião. Mas quais são esses princípios? Se eles existiam, quais são eles?
Eu coloquei alguns aqui, é claro que não são todos. Uma pesquisa que eu fiz, a gente vai encontrar o primeiro princípio. O espírito existe e perdura após a morte. Ou seja, existe um espírito que vive em nós e ele existe após, ele continua após a morte. Alguns acreditam que dormindo, aguardando o arrebatamento. Alguns acreditam que reencarna, como nós acreditamos. Alguns acreditam que retrograda. Nós sabemos, através da nossa doutrina da espiritualidade maior, que não podemos regredir. Podemos apenas progredir. Mais devagar, mais rápido, mas só progredir. Ama teu próximo. Está no cerne de todas as religiões. Honra teu pai e tua mãe. Está no cerne de todas as religiões. Fala a verdade. É melhor dar do que receber. Não julgues. Esse é o mais fácil de todos, né? Colhemos aquilo que semeamos. Lei do retorno. Deus é amor. O fim do sofrimento conduz a uma ação social amorosa e compassível para todos os seres. Jesus nos ensinou: amai ao próximo como a ti mesmo. Não faça ao outro o que você não quer que faça para você. Ah, mas aquele fulano lá, eu não concordo com ele tal coisa. Vamos repetir. Amai ao próximo como a ti mesmo. Você não deve escolher a quem amar. Muito mais fácil seria se nós precisássemos amar apenas aqueles que gostamos. É muito mais difícil amarmos aqueles que não gostamos. Entendermos, nos colocarmos no lugar daquela pessoa. Para encerrar a nossa reflexão de hoje, eu tenho um pequeno ponto aqui. Será necessário que professemos o Espiritismo e creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurada a nossa sorte na vida futura? Ou seja, só os espíritos estão certos. Só os espíritas estão certos. Questão 982 do Livro dos Espíritos. Se assim o fosse, seguir-se-ia que estariam deserdados todos que não creem, ou que não tiveram ensejo de esclarecer-se. O que seria absurdo. Se Deus é amor, como é que ele pode dizer, não, a pessoa não teve contato com a doutrina? Mas então ele não vai poder, vai ser degradado, alguma coisa vai acontecer com ele. Só o bem assegura a sorte futura. O bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. Não importa, certo? A orientação que a pessoa tem. Ela deve fazer o bem. Não importa a orientação religiosa, política, sexual, o que seja. Se ela fizer o bem, é o que importa. É isso que o Mestre veio nos ensinar. É isso que a doutrina espírita nos embasa. Temos que entender isso. A crença no Espiritismo ajuda o homem a se melhorar, firmando-lhe as ideias de certos pontos do futuro. Apressa o adiantamento dos indivíduos e das massas, porque faculta-nos entendermos do que seremos um dia. Ou seja, nós tomamos um conhecimento maior de algumas das leis de Deus, através da espiritualidade, mas também seremos cobrados a mais por isso. É um ponto de apoio, uma luz que nos guia. O Espiritismo ensina o homem a suportar as provas com paciência e resignação. Afasta-o dos atos que possam retardar-lhe a felicidade. Mas ninguém diz que sem ele não possa ser conseguido. Ou seja, a felicidade pode ser galgada sim, sem o Espiritismo. Podemos lembrar lá na questão do Livro dos Espíritos que é dito: é possível ser feliz no nosso planeta? Sim ou não? Não. Nós podemos ter uma ideia de felicidade. E daí Kardec pergunta: e essa ideia de felicidade, o que nós podemos contar? O que nós podemos almejar da felicidade? Em 2 âmbitos. No moral, a certeza da vida futura. E no físico, no moral espiritual, no caso, a certeza da vida futura. E o físico, a posse do necessário.
É isso que garante a nossa felicidade no nosso planeta hoje. Né? O difícil é saber o posto necessário. Né? O que é o necessário hoje em dia? Complicado. Para encerrarmos então, pessoal, apenas para pensar um pouco. Buda não era budista. Jesus não era cristão. Maomé não foi muçulmano. Eles eram mestres que ensinavam o amor. O amor era a religião deles. O nome cristão, budista veio depois. Os seus seguidores deram esse nome. Eles não seguiam essas religiões. Muito obrigado. Uma boa noite a todos.